Estamos começando mais um Jundiaí Esporte aqui no canal Jundiaí TV. E dando continuidade ao nosso rodízio com os presidentes dos times aqui do nosso município de Jundiaí, hoje a gente tem a honra, assim, também o agradecimento de entrevistar Nenê, que é o atual presidente do Cruzeiro de Jundiaí. Acho que o time com mais história, com mais belas histórias aqui no nosso município. A gente agradece, Nenê. E também junto com ele a gente agradece ao senhor Davidson, que também vai participar aqui um pouco de um bate-papo, né? Sobre a história do Cruzeiro, né? Assim, porque a gente está fazendo isso é mais para guardar. Daqui a 10, 30, 40 anos, 50 anos vai ter alguém para ver um pouco da história do Cruzeiro. Porque quando a gente conversa lá fora, o vento leva, né? O vento leva as palavras e às vezes fica guardado na mente um pouquinho e vai passando de geração em geração, mas as histórias elas vão se perder. Mas quando a gente faz um bate-papo e grava assim através de um vídeo, e aí como antenou, ele vai jogar lá no YouTube, fica guardado para a posteridade. Seus netos ou bisnetos vão ter acesso a isso, tanto o seu como também o de Deus. Então, assim, obrigado por receber a gente aqui num bom espaço e a gente já pode começar, né, o bate-papo? Vamos lá, né? Pronto, assim, e Davis também pode entrar na conversa aí, quando ele tiver algo a pensar, pode começar por muitas coisas que eu não lembro, ele entra e a gente... Um vai puxando na memória do outro, né? Pronto, assim, Nenê, fale pra gente o que o senhor sabe desde até então, como foi que o Cruzeiro surgiu, quem teve a ideia, como é que ele surgiu e como é que o senhor chegou até a presidência desse time, do Cruzeiro. Boa noite, Oswaldo. Primeiramente quero agradecer a Deus por a oportunidade. Rapaz, a história do Cruzeiro foi o seguinte: eu era um jogador, certo? Aí nós jogávamos assim, um jogador brigou lá no time, né? Aí eu vi que o negócio não estava bom, presidente, aí eu cheguei depois, meu pai, e aí disse, vamos tomar coisa do time. Eu fui, ele surgiu, né? Eu fui na sede, lá que tinha uma sede, eu peguei material, o cara disse, não, pode tomar conta. Aí ele disse, vou comprar um técnico, fomos organizando. E eu como jogador. Assim aí surgiu ele da frente e eu Auxiliando. Ele era a frente, era ele, só que eu mexia com tudo, ainda hoje, né? Mexe. Lembra o ano disso aí? Você lembra o ano disso aí, quando você começou a assumir? Mas agora não está muito bem na minha memória, não. Lá para a década de 90? Mais para trás. Antes ainda? Antes? Década de 80 ainda, né? Tem mais de 30 anos já. Ele tem Eu vou fazer 58 anos. Eu vou fazer 50 anos. O time tem, Davis? 58. 58 anos. E então vai mais, praticamente mais da metade, né? Do senhor está à frente? Mais da metade. Essa faixa é a faixa de 25 anos que eu estou à frente. Eu e meu pai. Entendi. 25 anos. Mas dessa época aí, Nenê, que o senhor era jogador, como era o Nenê jogador? Era um Nenê raçudo, de classe, como era? Rapaz, eu não dizendo que ele era raçudo, mas eu sempre mostrava futebol bem, sabe? Tinha vontade, né? Tinha vontade. Na minha posição eu fazia bem. Entendi. Até porque eu jogava bem. Aí eu sei que foi surgindo, foi aparecendo novos jogadores, que nem eu expliquei a você aqui, surgindo os novos jogadores, eu fui saindo, dando uma oportunidade dos outros. Que nem surgiu aqui, que nem eu falei com você, Rola, que é um bom jogador, outros. A gente vai até debater um pouquinho sobre esses jogadores. Aí foi surgindo, só a nova geração e eu, né? Dando espaço aí, né? Dando espaço. Entendi. Davidson também, né? Dessa nova geração. Daí foi mais crescendo deles, aí teve outros. Chegou o Macarrão, chegou Zé Armando, aí Edilson, só jogador. Teve tanto do passado como do presente, né? Do presente, né? Nem aqui no tempo de 98, o amistoso mesmo aqui no Serrano, tinha aqui a base que era Lio, Albertinho, Pitita, Solteiro. Aí veio o Zezinho que morava em Brejinho, veio morar aqui com uma menina. Os caras de Brejinho jogavam, era Marcos, Landoio,
teve que era profissional do ABC, aí veio vindo de Barreiro Grande ali, Papinha, além do Moco, jogou muito aqui no tempo daqui. Já foi até citado além do Morro por outros presidentes. Aí lá em Vaz tinha uma base boa também, que era Naldinho, era Alexandre, o goleiro era César, Terrani, Marquinhos, uma galera boa que os caras tinham. Desses campeonatos, né, que já jogou, por exemplo, ele citou aí o Copom Serrano, que foi em 98, não é isso? 98. Que chegou ao título, né, o Cruzeiro. Mas já teve até outros títulos, assim, ó, a gente percebe aqui que a história é rica de troféus. Os títulos aqui foi o primeiro campeão municipal. Foi o primeiro campeão municipal. Desses títulos, Nenê, qual que o senhor considera a maior glória do Cruzeiro? Rapaz, é que nem eu disse, é o primeiro municipal. O primeiro municipal, né? E o Cruzeiro O primeiro feito já foi campeão, né? campeão. Isso ficou na história, pra mim, sabe? Fez a final com São Paulo. São São Paulo. Paulo Grego de Pedra, né? Exatamente. Que é esse troféu aqui maior, né? Exatamente. Tá bem chamativo aqui, chamando a A gente atenção. naquele tempo tinha uma base boa. Aqui no Gol Watts aqui, tava num bom momento, aí Beto Vira, aí tinha Nazário Rola e Galego da Pronto. Esse aí foi o jogador destacado. Aí tinha Vinícius de Goiânia, lateral esquerdo. Bom. O volante da gente era dois caras de fora, aí Wilson tava dentro do time, só que tava sem ritmo. Quando foi nos últimos jogos, ele ganhou a vaga com um cara de fora, que vinha ganhando, mostrou qualidade, foi um destaque na final. E um time bem democrático, né? Ganha a vaga quem tá jogando. Aí bem. tinha Zé Armando, tinha Robertinho, Francisco de Passagem, Eduardo, de Parnamizinho, mais Vicia, Fefo. Fefe de Monte Alegre ali. Então assim que um puxa a memória do outro. O time era uma base boa dentro daqui e veio um reforço legal. Tinha Beto de Biba também. O Rola, que foi citado aí, já foi citado também por outros presidentes, estava até conversando aqui em off, ele chegou até a ser selecionado, né, para uma seleção aí Seleção do Agreste. da região do Agreste, A Robson Faria. Foi a seleção do Agreste. no campeonato da Robson Jogar a Robson Faria, então, ele foi convocado para a seleção da Que Agreste. fez um amistoso, né? Chegou a Foi. fazer um amistoso com com o ABC. o ABC lá Lá no em Pascal. Natal, um amistoso com o time profissional. Então, para o senhor, a maior glória é o título municipal, apesar de ter vários outros títulos bastante importantes. Esse Serrano também foi muito importante, mas porque não era daqui da municipal, né? Então, o título mesmo é o... Jundiaí pertencia a Vaz aí, né? Para mim, ficou na história, foi o primeiro municipal de Jundiaí e ele foi campeão. Entendeu? Assim, também, o time a gente sabe que tem bastante glória, a gente percebe, mas a gente não vive só de glórias também, né? Assim, para o senhor, qual foi a maior tristeza que o Cruzeiro já teve? Teve alguma que o senhor não gosta nem de lembrar? Rapaz, teve muito. Teve. Pode citar alguma, por exemplo? Pode, nem esses dois municipais que foi feito, a gente saiu. Os dois últimos. O ano passado, o ano atrasado, né? O ano passado mesmo. 2019 e 2018. Nós saímos para o mesmo time, o time de Internacional. Foi uma tristeza porque o time da gente estava bem, né? Mas saímos de cabeça erguida. Né? Eu fiquei triste porque todo mundo quer ganhar um título. Né? Almejava o título, né? Mas só que eu saí de cabeça erguida, os dois que eu saí para ele, saí de cabeça erguida, porque meu time jogou bem. Jogou limpo, né? Limpo. E todos os campeonatos que a gente entrou do municipal, a gente saiu bem limpo. Não teve nada de errado, só Confusões, brigas, nada disso. A gente nunca chegou a isso, dos campeonatos. E a tristeza foi que a gente não teve o título, porque se a gente passa por ele no ano passado, nós tínhamos chegado a ser campeão de novo. E o Inter foi campeão desse porque No caso, vocês só saíram pro campeão, né? Exato, nós saímos 2 vezes para ele e ele foi campeão. Nas 2 vezes. 2 vezes. Entendendo a sua opinião e a opinião de Davidson também, para vocês, eu acho que vocês pensam igual, quem é o maior rival do Cruzeiro? Do município? Sim, aqui dentro do município. Agora, né? No momento? Quem foi do passado? Diga Acho que lá. foi Santa Fé, na década de 80, 90. Bem atrás, É. do América, né? É. Do América de Santa Aí Fé. no campeonato municipal mesmo, o primeiro campeonato municipal foi o São Paulo. É isso que chegou na final, né? Aí agora mesmo tá variado, né? Tem Barreiro Grande, São Paulo. Mas né, hoje não tem nenhuma rivalidade muito assim sincera, porque eu ia citar né, na antiga, se não fosse daqui do município, que é a passada.
rivalidade era grande. Que era o Estrela do Mar. Estrela do Mar e Cruzeiro. Tinha o Cruzeiro também em passagem, né? Não, Estrela do Mar e Cruzeiro. Cruzeiro aqui. Era rivalidade regional, no caso, né? Grande, grande. Quando a gente se encontrava aqui no Capão Serrano, o bicho pegava. Tanto lá como aqui, era jogo de. Se o campo hoje, na época, fosse murado, era casa cheia lotada, que dava gente. O jogo vai começar bem antes. Você Foi comentar. tanto que em 98 o Cruzeiro tirou do Serrano o Estrela do Mar. Se dei pra ele, foi na semifinal. Semifinal. Hoje eu estava falando em off, né? E quando mandava os jogos em Várzea, aí o jogo foi onde? Esse jogo? Em Araruama, na Paraíba, né? É, na Paraíba. Tiraram o Estrela do Mar. Lembra do placar, né? Foi 2x0. 2x0. 2x1. 2x1. 2x1 não foi na final, não? 2x1. Então, Mas já Eu lembro que foi 2x1, que foi até que você entrou no segundo tempo e virou o jogo, mas foi tudo. pronto. Tá dito, né? Percebe-se que, A final, se eu não me engano, foi 1x0 no outro lado. percebe-se que o jogo foi bastante decisivo. Foi 1x0 ou 2x0. Foi um negócio assim. Mas já pelo placar aí apertado, parece que o jogo foi bastante Foi. decisivo, né? O Clássico. União de Monte Alegre. Clássico grande. O União do Montalegre foi a final, né? Foi a final. O jogo do título. Foi. Era só jogo de ida, era só um mata ou era mata-mata? Não, a semi e a final foi só Só um. um. É só mata. Aí as quartas parece que foi mata-mata. Né? Exato. Tantas glórias, o senhor ainda pensa em conquistar o quê pelo Cruzeiro? Hoje é muito difícil você conquistar um campeonato, sabe? Porque você sabe que hoje as coisas estão muito difíceis, né? Não é fácil, mas quem sabe um campeonato que surgir aí Não tem assim um nome específico? Hoje acabou-se o Robson Faria, né? Tá agora a Copa Independente, Copa das Comunidades. Bom, isso Uma aí. dessa? Bom, Poderia ser uma dessa? certo. E Davidson? Rapaz, no momento eu acho que como agora acho que a Talismã, que é a antiga Serrano, né? Sim, que envolve times da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né? É. Então, o último a gente saiu até na semifinal, que lá em Passai, pelo. Não lembro qual foi o time de Goiânia. Foi o Benfica? Né? Não, foi o time do pai de Cacá. Não me recordo o nome, né? Alto Esporte. Alto Esporte, Alto Esporte, isso mesmo. Isso. Foi o Alto Esporte. Chegaram em semifinal, entre os quatro, né? A gente jogou tão bem lá em Goianinha, 0 a 0. merecemos ganhar o jogo, um placar bom, aí não conseguimos fazer o gol, né? Chegamos ali em Passagem, com um vacilo da gente, a gente levou um gol e não conseguimos tirar. Futebol é assim, né? É muito detalhe. Isso. Mas assim, se eu não me engano, essa Copa Talismã. Talismã, ela é finais aqui no Rio Grande do Norte e finais na Paraíba, né? Então no caso, você chegar na final, Não chega a ser final na Paraíba e final aqui no Rio Grande do Norte, é tipo assim, pronto, aquele jogo lá é tipo uma final, só que não tem premiação. A premiação só é quando chega o ganhador daqui do Rio Grande do Norte e o ganhador da Paraíba. então um final sem prêmio, sem né? prêmio. É um final sem prêmio. É um final do Rio Grande do Norte sem prêmio. Aí o vencedor vai enfrentar o vencedor da Paraíba. Então parece ser bastante assim, difícil, né? De se conquistar. Talvez seja até mais difícil do que alguma regional, porque envolve times até de outro estado. Né? Você também já trabalhou assim com times de base, falando em títulos aqui. Fala um pouco aqui sobre. Você já conquistou, não foi? Você recorda do título que Eu você já tenho o conquistou? título do Sub-17. Lembra o ano? 2016. Foi o processo foi de velho. Era. Meados, mais ou menos por aí, né? É, mas é por aí, 2016, que a gente foi campeão do Sul. A taça tá aqui? Tá certo. Ah, Lembra? Quando vai? Tá não, que você não deixou eu mandar pro senhor. Não, ela tá, eu deixei ela aqui. Ela tá Vou por aí. pegar. Ela tá por aí. Mas lembra, foi difícil? Como é que Foi muito difícil. Olha, O time era bom. era só do município. É só os moleques que aqui, não é só o menino aqui, né? Fez uma seleção municipal. Igualmente você fez, né? Isso. Sub-20, eu fiz só do município. Aí tinha menino de Lajeiro Grande, Espírito, Santa Fé, todo canto. Aí fomos jogar em Jorginho Avelino, perdemos de 1-0 para ele lá. Aí passemos, porque sempre dá pouco time, né? Esses campeonatos de base, dá pouco time. Sei que nós chegamos na final com eles lá, time de Jorginho Avelino. Chegamos A lá final em foi? Lembra? Foi? Lagoa Salgado.
Nós chegamos cedo e o time chegou atrasado, nós já tínhamos ganho do WO. Aí os Isso na final, né? Isso na final, WO. Aí os dirigentes, os organizadores do time do campeonato disse, e aí, neném? Você quer jogar? Eu disse, Neto, eu estou aqui para jogar. Tchau, Luxu. Estou aqui para jogar. Aí ele disse, então pronto, vamos. Sei que o teu moleque para jogar, nós ganhamos de 3-1. Agora na final, né? Dominou o jogo praticamente, ou não foi o placar, certo? Pelo jeito 3 anos dominou o jogo, né? É, foi. Eles jogaram muito, agora também os moleques daqui eu incentivei, eu digo, rapaz, é o seguinte, ó, vocês sabem que você perdeu de 1-0 no primeiro jogo para eles, e eles vêm com tudo para ser campeão. E aí só depende de vocês. Né? Só depende de vocês. Vocês que vão. O Vila tem a qualidade, né? O Vila aqui tem uma qualidade. Como você quando botou a sub-20, é a mesma base que você. É a mesma base que você colocou a sub-20. E foi 3 anos mais ou menos depois já estava praticamente sub-20. Eu entrei depois disso eu botei uma sub-20 também. Né? Eu falei para você, era a base todinha do município. Todinho. Tinha 2 caras que tinha um menino ali de Espírito Santo, tinha outro lá de Areias. Bom jogador que surgiu aqui, eu contratei ele. Bom jogador de Areias. Isso é um dos motivos de a gente estar gravando esses vídeos, porque a gente percebe, né, que o nosso lugar é muito rico na formação de um atleta. E quando a gente fala na formação do atleta, não é só na formação do atleta em si. Quando a gente fala em formação de um jogador, a gente está falando na formação disciplinar, na formação educativa. E quando ele está dentro de um campo, ele está obedecendo, ele está aprendendo ali também a ser um cidadão de bem. Né? Então, Exato. Por isso que a gente acha que o futebol, aqui, principalmente no nosso município, ele é bastante importante na formação desse cidadão, até para evitar o uso de drogas ou algo do tipo. E assim, como eu tinha falado antes, eu percebo que o Cruzeiro ele é um time bastante democrático. Ele não atende apenas pessoas ali de um grupinho. Bastante democrático, como você disse que fez uma seleção sub-17 e fazendo uma seleção aqui no município, não só de Jundiá, né? Município. Do município, contando pessoas de Santa Fé, Naquele Grande, Gravatar. É, Quem fosse bom de bola, estaria ali dentro, né? Participando ali. Hoje o filho de César, que era o goleiro do Serrano, Marcelinho, ele foi um destaque também. Isso, até participou também da Sub-20. É. De tantos jogadores que você viu, né? Cita aí pra gente alguns, você já citou até alguns, mas assim, de forma listada agora. Davidson também que já viu bastante jogadores. Cita aí alguns pra gente que realmente era diferente, para você via ele jogando daqui do nosso município, Jundiá, Naquele Grande de Santa Fé, daqui do nosso lugar. Que você via ele jogando e dizia, não, isso daí realmente foi diferenciado. Cita aí alguns nomes pra gente. De agora ou de antes? De antes, principalmente de antes. De antes eu tinha Papinha, tinha Lindo Morro, do Gravatar, que eram uns caras que jogavam aqui, jogaram no Cruzeiro. Né? Ali no Moca jogava, era qual posição? Meia. Era um meia, né? Papinha, meia atacante também. Também. Papinha. Mandialeco. Sim, eu sei. Esse jogador foi diferenciado aqui no Cruzeiro. Além do jogou muito aqui também. E Rola, que é bastante citado, ele era diferenciado mesmo? Rola também. Ele era zagueiro? Zagueiro. Bastante diferenciado também. Dos mais novos agora? Agora Essa outra geração que ainda está atuando ali, né? Davidson que foi um diferenciado, jogou muito. Os campeonatos que ele. Esse de 2011 está aqui. O Municipal 2011, aqui na imagem, né? Essa foto dele ali. Que ele foi o destaque do campeonato de 2011. Cortou o pé aqui no centro cirurgia. Eu vi na imagem, estava cortado curativo, né? Isso, jogou, aí tinha. Aqui, Rolo também está jogando esse. Não. Naquele tempo, no 2011, o time da gente era Josi, era. Sim, aí tem goleiro. Josi. Josi que ainda gaba, né? Já está contemporâneo ainda. Ele também foi um cara diferenciado aqui. Diferenciado. Tinha Coelho, Macarrão. Isso, Zé Armando. Zé Armando. Todo mundo citou Zé Armando. Esse aí é diferenciado. O Zé Armando está aqui no nosso município, é o único que mais jogou campeonato, tanto no município como fora mesmo. Até o estadual sub-20 ele já jogou de 2 a 3 anos já. Sub-20 não. Série B. Na segunda divisão do futebol profissional, né? O estadual. Pro Visão Celeste, né? Não, o Parnamirim. Parnamirim.
Isso aí foi um diferencial. No AC9 de São José. Ele foi jogar em Santa Cruz, né? Santa Cruz ele foi jogar. Isso é daqui do município, né? Santa Cruz. A gente até pensou também em fazer uma entrevista também com ele, porque ele é um nome referência daqui do nosso município, né? É. E Davidson foi campeão em 2011 aqui no Municipal. Lembra do campeonato, Davidson? Como se sentiu naquele campeonato? Estava preparado mesmo? Foi o seu auge ou eu acho que ainda está no auge aí como é? Não, agora não tô não, que depois que eu machuquei o joelho, perde a confiança, né? Sempre acontece Mas isso no nosso nesse município. campeonato aqui ele foi o destaque. Era diferenciado, né? Ele era o Davidson, destaque. É que a gente, assim, sempre no grupo, no time, não é só né? tem que ser o elenco, o grupo. O time não só ganha só um, ganha todos. Para eu chegar ao mérito de jogador revelação, teve que ter a ajuda do meu jogador, do meu companheiro, que era Diego de Ela de Souza, que era o volante. Minha dupla de zaga que variava de Wilton e Coelha, Macarrão e Coelha. Aí vinha o lateral, que era Beto de Bira, Vinícius de Goianinha, os meia da gente, que era Bilinho, que chama Roque, filho de Toquinha, de Gonzaga, quer dizer, Zé Armando no ataque, e Damião e Henrique do Miranda. Era um time massa, né? Aí tinha os meninos do banco que sempre, quando entrava, respondia à altura os caras que saíam do time. Um trabalho de união, né? E no mesmo ano, o juvenil da gente foi campeão. Também, né? Então foi um duplo, né? São essas vezes aqui, Esse aqui, transparentes aqui, né? Pronto, esse aí foi o juvenil e o titular, campeão. Campeão municipal 2011. Isso foi o terceiro, não? Acho que é o terceiro campeonato. No 2011, o juvenil da gente tinha tanto uma base nova como já tinha uns caras experientes. Tinha Beto de Bimba, tinha um menino que é filho de irmão de Rock também, que é de Linda. Tinha Tinho, tinha Bombom de João Regino, tinha Baby, tinha Frango no gol, tinha Alinho, tinha Salomão. Era um time bem consistente, né? Tanto de jovem como de cara já experiente. Então ele uniu o bom com o Tinha Paulinho jogava. Paulinho de Atenor. Jogava no Brasil. A gente tinha um elenco bom, tanto no juvenil como no titular. Desses mais novos agora que está surgindo, você vê algum nome que vê assim, já que eu acho que vai ser um pouco. Você percebe que vai ser diferenciado? Você consegue perceber isso? Algum desses meninos mais novos aí que estão surgindo? Eduardo, você sabe que a dificuldade é muito grande de ver hoje uma revelação do campeonato. Somente nos dias atuais, né? Parece que os meninos não estão criando mais gosto, né? Eu converso dia a dia com o menino, rapaz, é porque perderam o gosto de jogar campo, não sei o que, um dia, não sei o que, um dia outro. Rapaz, eu sinto, rapaz, eu jogar. Sabe que a base foi formado pelos jogadores de casa, né? Desse jogo. Mas ele hoje, sei lá, é pouco incentivo que tem para jogar futebol. E depois dessa parada aí que ficou mais difícil. Estamos vivendo dia de pandemia, né? É mais um motivo da gente assistir as entrevistas aí. Pessoas que foram citadas aqui por Nenê, por Davidson, se estiver assistindo o vídeo, que deixa um comentário, algo do tipo, para a gente relembrar, porque recordar também é viver, né? É bom recordar. A gente está quase encerrando a entrevista, né? Mas a gente tem uma pergunta que é bastante importante. A gente faz essa pergunta para todos os presidentes. Assim, a gente quer a opinião dele porque vocês estão à frente do time, vocês que sabem a dificuldade, sabem o que é estar à frente de um time, e a gente percebe que parece ser bastante difícil. Assim, dentro do nosso município, né, e Davidson também, vocês podem se expressar. O que vocês acham que deveria ser melhorado? Ou não, ou já está tudo bem? Aqui dentro do esporte do nosso município, você acha que está indo no caminho certo? Você acha que poderia ser feito mais alguma coisa para ser melhorado? O que você acha? Eu acho que precisa melhorar mais, incentivar mais o futebol, ter qualquer gestor que entrar, ter um coordenador de esporte que chegue para qualquer presidente, qualquer gestor chega para dizer, o que é que você está precisando? Vamos conversar, mas aqui, desde os outros gestores, não chegou um coordenador de esporte para fazer isso aí. É o que precisa, é incentivo. Seja mais ativo. Exato, né? Porque você sabe qual é a dificuldade de tomar conta do time. Eu sou roupeiro,
lavadeira, treinador, tudo. Psicólogo, Tudo. sabe Aí, então, conversar. aí você vê que precisa mais incentivo. De qualquer gestor, não estou falando desse, do outro, do siga, Quem esteja, né? Quem esteja, seja participativo. que melhore. Eu peço melhore. Deus tenha Eu bom. vejo assim, que a gente, os presidentes do nosso município, dos times, né? Seja mais unido um com o outro. Eu sei que quando está dentro de campo não tem amizade, né? Pode ser pai, filho, irmão, não tem. É para jogar para ganhar Vai lá mesmo. dentro de campo, né? Se for para rachar mesmo com vontade, mas em termos no campeonato, se organizar mais, tipo, o Internacional vai entrar, Santa Cruz não entra, Cruzeiro não entra, para tipo fazer a seleção que foi feita na base do município. Pegar 2, 3 caras de fora para completar o elenco que tem dentro do nosso município, que tem bastante jogador bom ainda. Tem uma joia ainda boa aqui no nosso município. Agora que está construindo aquele ginásio, aquela quadra lá na Gírio Grande, dentro de Santa Fé, está reformando a daqui. Vai vir um bocado de joia muito boa aqui ainda. Fala A em gente tem que relação- pensar mais nisso. Fala em relação ao campeonato municipal, né, Davis? Também, É, também. Essa questão de se reunir, ser bem unidos, né? Você vê Pensar igual. Porque né? isso Pensar aí igual. é mais, como é que se diz, juntar a amizade, né? Conseguir mais uma amizade um com o outro. Rivalidade vai ter, a cabeça quente, com o sangue fervendo, vai ter a discussão que todo mundo tem. Mas com mais união, com mais calma, um respeitando o outro, respeitando o organizador do campeonato, respeitando o time adversário, não quebrar as coisas no campo. E só quem sabe quem zela, né, pelos campos. Cumprir as regras, né? Que é de lei, né? Exatamente. Só cumprir as regras. Isso aí Pouca é coisa, né? Só importante cumprir as regras. Só cumprir as regras e a gente tem um bom futebol. Vocês, assim, preferem municipal ou torneios durante o ano? O que era preferido Rapaz, melhor? para mim, se chegasse um acordo, né, na reunião do campeonato, era melhor o campeonato, porque tem mais gente de fora assistindo Mais nossos atrativo. jogadores do nosso município, né? E um torneio não, um torneio é só a galera mesmo do município e pronto. Durante um dia, acabou-se. O campeonato, você poderia se reunir com o presidente dos times, com o organizador, com o prefeito, para o quê? Que muitos presidentes que eu já assisti todos os programas, que eles reclamam muito porque não recebem material. Chegar com o prefeito, com o organizador, com o presidente, cada partida vai dar um par de chuteira, ou um terno de calção, um terno de meião, dependendo assim. Tipo, se não chegar a dar todos os times por jogo, faz pelo menos sorteio todo mês, toda semana, alguma coisa assim do tipo. Criar ideias, né? Criar ideias para tentar melhorar. Doutor Tiago era assim, cada jogo você ganha 2 pratos de chuteiro. Durante Mas o campeonato? a gente Durante o campeonato. cada time, né? Mas a gente tem que ver que cada coisa vai dificultando as coisas, né? Ficando mais As coisas já difícil. ficam mais difíceis, né? Porque só quem sabe é eles, que é prefeito, que é o Na gestor, frente. que sabe como é que se É. forma um campeonato, como Mas é difícil. eu percebo que assim, o que vocês pedem é que sejam criativos, né? Pensem em ideias, alguma coisa do tipo para tentar Exatamente. melhorar o futebol. Exatamente. Mas também o defeito é muito, Oswaldo, que na reunião do campeonato, os presidentes ficam tudo calados. Porque o certo é para os presidentes dar ideia aos organizadores, o prefeito, A voz para ativa chegar tem que ser com uma presidente, coisa né? lá, bater alguma dinâmica, né, alguma coisa, para ver se sai alguma Quando coisa. todo mundo pensar junto, alguma ideia sai, né? Alguma criatividade Muitas vezes eles vão só para discutir entre eles mesmos, não chegam a um acordo. Às vezes discute um detalhezinho, mas não discute o geral, né? Discute o geral, como é E que vai funcionar. os pontos principal, né? Uma coisa dessa era o quê? Era para fazer uma reunião com os presidentes. Todos os presidentes, o cara convocado, todos os presidentes, olha, vamos fazer uma reunião para, na hora da reunião do campeonato, cada um discutir a maneira que vai fazer, né? Isso aí, o importante era isso. Agora só que um de um negócio, outro de outro. Não chega no ponto comum, Chega no né? ponto- Em comum para o bem de todos. Né? Exatamente. Essa sua opinião, né, assim, é importante, porque a gente percebe que está dando bastante visualização nos nossos vídeos. E a sua opinião vai chegar a alguém que está acomodando também o esporte de Jundiaí. A gente também quer entrevistar as pessoas que comandam o esporte do município, porque a gente quer saber a opinião deles em relação à opinião que vocês estão dando. A gente vai levar essas ideias que vocês estão dando, a gente quer fazer o rodízio, a gente quer completar o rodízio com todos os presidentes.
E a gente vai tentar levar essas opiniões que vocês estão nos divulgando para eles, porque esse pensamento em geral vai ser para melhorar o nosso futebol. A gente agradece, juntamente com o Antenor, agradece a você e a Deus por ter nos recebido aqui no seu espaço. Pede desculpa por ter tirado um pouquinho do seu tempo, mas assim, a gente está pensando no bom, pro bem do futebol de Jundiaí, certo? Muito obrigado. Não, para mim tá tudo bem. Eu já não tinha feito porque eu só no time, sabe? Aí eu digo, eu falo, desse a gente faz. Isso aqui é para, se for para melhorar, vamos melhorar. Pronto. É mais um bate-papo, né? Exato. Um bate-papo para a gente tentar guardar também um pouco da história do Cruzeiro, que a gente percebe que é rica, né? As fotos vamos tentar aqui tirar algumas para colocar em anexo também. E assim, muito obrigado a Davis também, muito obrigado de verdade. Pessoas que todos se deram espaço, organizaram aqui também, todo mundo está por trás da câmera. E a gente fica por aqui até uma próxima.